Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Frederico Francavilla e em um cenário diferente, normalmente eu gravo deste jeito aqui, mas agora eu vou gravar deste jeito aqui. Por quê? Porque minha casinha é bonita e eu quero dar entendeu? Um valor pra ela. Mas enfim, primeiro de tudo, o que eu tenho pra te dizer pra você é que você estando aqui num vídeo de um cara falando sem nenhum tipo de estímulo externo, sem nenhum tipo de hiperestimulação na sua mente, só de você estar aqui, você já está sendo melhor do que a maioria das pessoas, cara. Agora seu concorrente está no TikTok lá, scrollando, derretendo a mente dele. Então, parabéns, continua aqui. Eu duvido você conseguir assistir até o final com concentração. Caso você consiga, você é diferente da média, né? Vambora. Enfim. Cara, eu tenho aqui para passar para vocês uma reflexão que, por algum motivo, que eu não sei bem qual, a gente tem uma arrogância natural de achar que nós da modernidade somos melhores do que as pessoas do passado, do que os antigos, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que assim, toda vez que a gente fala alguma ideia que os antigos faziam muito e que nós não fazemos, né? Por exemplo, cara, vou dar um exemplo que na sociedade ocidental era bem comum, hoje em dia não é mais, né? Que é casamento arranjado. Hoje em dia você fala um negócio desse, já vem na cabeça da pessoa automaticamente esse negócio, nossa, retrógrado, velho, sabe, nossa mente já liga algo que era feito no passado com algo ruim, retrógrado, que não funciona, por algum motivo isso é automático na gente. E eu tava pensando isso, né, porque toda vez que eu falava algo que funcionava no passado com pessoas, e essas pessoas já logo, por ser algo retrógrado, já... Não, como assim? Isso é muito antigo, isso aí a gente está no século XXI, não sei o quê. Então, toda vez que eu falava isso com alguém, eu comecei a me perguntar, né? Por que será que hoje em dia a gente acha que a gente é tão melhor às pessoas do passado, né? Não é 100%, não é 100% sem razão, se for pensar bem. Porque se for pensar que há 200 anos atrás a escravidão era legal no mundo ocidental, né? Evidentemente ainda tem muita escravidão no mundo de hoje em dia. Não dá pra gente fechar os olhinhos e ignorar esse negócio. Ainda existe campo de escravidão, campo de concentração, ainda existe escravidão, ainda existe pessoas em condições insalubres de trabalho. Então assim, não é que o mundo hoje em dia está perfeito, mas a sociedade ocidental, ela vive um ambiente muito abençoado, se formos ver, né? Evidentemente, a gente está vendo uma certa, tipo assim, a gente está vendo que está caminhando para um lugar que pode ser nebuloso, que pode ser ruim, né? A sociedade ocidental como um todo, mas a gente conseguiu chegar num patamar bem confortável de desenvolvimento, etc e tal. Mas não por isso que a gente tem que considerar que todas as ideias que os antigos faziam são piores. Né? Os jovens, eu acho que a geração Z talvez menos, né? Porque a gente vê que a geração Z está dando uma guinada pro conservadorismo, assim, mas não conservadorismo tipo, não gosto de game, não sei o que, não. Tô falando conservadorismo, conservar as coisas que dão certo ao longo da história, né? Os millennials, a geração X, foram gerações que tinham uma tendência, né? Se você estuda aí os aspectos psicológicos das gerações, tinha uma tendência meio que uma rebeldia e a tentar se modernizar, século XXI, não sei o que, vamos mudar, vamos, né? Isso aconteceu com essas gerações. A geração Z, por algum motivo, está dando essa guinada para o conservadorismo. Os alfas, né, que são as gerações nascidas a partir de 2010, eu acho que eles meio que vão seguir a onda da geração Z pelo fato de que foi a primeira vez que duas gerações tiveram... Foi a primeira vez na história que a geração que está vindo tem contato com o estilo de vida e com as coisas que fazem diariamente da geração antiga. Por quê? Por conta das redes sociais. Hoje em dia, o moleque da geração Alpha, que nasceu em 2011, ele tem o TikTokzinho dele e ele fica vendo os caras da geração Z vivendo, fazendo coisa. Então, assim, vão ser gerações que vão ter interesses muito parecidos, né? A principal diferença entre essas duas gerações é que a maior parte da geração Z cresceu sem smartphone, sem dispositivos digitais, e a geração Alpha cresceu já num ambiente cheio de mundo digital, né? Então, assim, vão ser gerações que vão ter essa diferença, mas são gerações que eu acredito que vão ter estilos de vida e pensamentos bem similares por esse fato delas estarem sempre muito ligadas pela questão da rede social. Porque antigamente era uma coisa mais separada, assim, sabe? As gerações elas não tinham muito contato, as gerações tinham contato entre elas mesmas, assim. O contato que elas tinham com gerações, com as gerações passadas, eram contatos mais de, sabe, esse aqui é o meu...
sabe, um contato tipo, tá, beleza, esse cara aqui ele não é um amigo, ele é um professor, ele é um parente, ele é, sabe, uma geração, um contato mais diferente. Hoje em dia o contato está muito mais próximo, mesmo que virtualmente. Mas enfim, espero que você tenha entendido essa minha ideia. Mas enfim, não tenhamos a lógica e a sensação de que tudo que era feito no passado é retrógrado e é ruim. Não tenhamos essa impressão de forma nenhuma. A gente tem que analisar o que deu certo ao longo da sociedade e trazer para o nosso normal de hoje em dia. Por isso também que é tão ruim esse negócio de revolução, esse negócio que defendem os revolucionários esquerdistas e tal, porque você pegar uma instituição, algo que tem uma história, que tem uma corrente e destruir de uma hora para outra para criar algo novo, nunca é bom, porque o conservadorismo, ele é diferente do cara que é reacionário. O reacionário, ele defende que não tem que ter mudança nenhuma. O conservadorismo, ele prega que você tem que conservar as coisas boas ao passo de que você gradualmente vai mudando as coisas que não estão funcionando. E, evidentemente, tem nuances, tem problemas, tem coisas diferentes, mas a gente precisa aprender a não ter essa predisposição a não gostar de ideias que eram executadas no passado, né? Eu dei o exemplo do casamento arranjado e agora eu vou só provar esse ponto, né? Porque pensa comigo, hoje em dia, é evidente que se a gente olhar em números absolutos, não dá para comparar, porque tem muito menos casamento arranjado do que não arranjado na sociedade ocidental. Mas, se você olha em números proporcionais, os casamentos arranjados dão muito mais certo do que os casamentos não arranjados. Por quê? Porque a partir do momento que um casamento arranjado é feito, ele é feito por um motivo familiar, duas pessoas, geralmente ainda está ligado à religião, ainda está ligado sabe, tem várias coisas no meio, né? Tem várias instituições que não são governamentais em volta dessa união que ajudam a segurar o casal junto. E tem também o fato, que é o mais importante, de que a partir do momento que uma pessoa e outras são casadas por um arranjo, ambas vão estar se esforçando para que a coisa dê certo e não vão ter essa sensação de tipo, eu fiz cagada, a responsabilidade é minha, eu escolhi essa pessoa e olha que cagada, né? Que merda, eu achei que a pessoa ia ser a pessoa perfeita, mas não é. Porque no casamento não arranjado, vai sempre ter essa coisa da responsabilidade própria. Então, os dois, evidentemente, vão tentar fazer dar certo, mas se não der certo, vai soar como nossa, escolhi errado. No casamento arranjado isso não acontece, porque não foi você que escolheu. Então, você vai se isentar completamente da responsabilidade e vai só se esforçar para que dê certo. Né? Tem inclusive um vídeo do Jordan Peterson falando sobre isso. Então, assim, isso é uma coisa que, quando você fala do casamento arranjado, né, que é o exemplo que eu estou dando, as pessoas já falam, nossa, que coisa antiga, coisa retrógrada, já é um negócio que você pega para a maioria dos jovens, assim, é um negócio muito estranho, mas se você for olhar, se tivesse mais casamento arranjado na sociedade, as coisas seriam melhores, talvez. Aí a gente entra também na questão de liberdade, na questão do que a gente quer para o mundo, o que a gente quer para a sociedade. Isso aí a gente pode discutir em outro momento, né? A gente pode discutir qual que é a razão, qual que é o motivo da vida. Mas se você for considerar o motivo da vida, criar uma família forte, né, para passar os seus genes para frente e ter estabilidade, ter proteção para os seus familiares, etc e tal, a saída, a receita, é essa família tradicional que a gente conhece. Não tem o que fazer. Você pode discutir o que você quiser, né? A família tradicional, ela é a instituição mais forte que existe na história da sociedade, né? Assim, as famílias fortes são muito importantes. Então, esse é um exemplo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão da família, essa questão de por que é tão importante para os governos se livrarem das famílias fortes, porque famílias fortes, instituições privadas, né, organizações sociais privadas fortes são muito maléficas para o Estado, porque é difícil para o Estado conseguir se manter contra elas. Mas enfim, vamos falar sobre isso em outro vídeo. Agora a gente está falando sobre essa questão da gente ter um preconceito com ideias que eram executadas no passado. Evidentemente, se você olha, por exemplo, o que dava certo economicamente no passado para os milionários e para quem tinha fazenda, para quem tinha indústria, etc. Tal, escravidão dava certo. Então, assim, a gente hoje em dia sabe que moralmente isso é completamente errado. Não tem que existir, as pessoas são iguais, né? Perante a justiça, perante a Deus, perante, né, os olhos dos morais, as pessoas são iguais. Então, escravidão, sabe, isso é um negócio que você fala assim, você pode argumentar, mas é completamente errado. Então a gente tem que extinguir essas coisas, mas a gente também tem que conseguir dosar com as coisas que a gente
vê que ao longo da história deram certo e que acabaram se perdendo por uma questão de que a gente hoje em dia quer revolucionar, quer mudar, quer ser disruptivo, etc e tal, e tem as coisas que a gente realmente tem que extinguir e deixar de lado, né? Espero que não tenha ficado uma ideia muito ampla, espero que você tenha entendido mais ou menos onde eu queria chegar. Eu acho que é importante você comentar aqui o que você acha sobre o assunto, se você tem algum outro exemplo de algo que sempre deu certo ao longo da história da humanidade e hoje em dia a gente meio que acabou com isso e começou a dar ruim, né? Então, espero que você comente aqui. Eu tenho um outro exemplo, que talvez seja um pouquinho controverso, mas cara, monarquia, né? Monarquia é algo que realmente tem um livro lá, né? Democracia, o Deus que falhou, alguma coisa assim. Mas é um livro que é muito interessante, um cara que ele é contra a democracia, até meio difícil, a gente vai fazer um vídeo sobre isso também, mas ele fala ali, né, que a monarquia, para o monarca que vai ficar um longo período, que foi preparado a infância inteira para ser rei, né, então ele é inteligente, ele estudou, ele é culto, né, o monarca que foi muitos períodos só estudando para ser rei, longos períodos, depois virou rei e vai ter um longo período de mandato. Esse cara, por exemplo, ele vai ter uma tendência muito menor a aumentar imposto, a aumentar a arrecadação, a imprimir dinheiro, a destruir a economia, só por uma questão demagógica, porque para ele faz mais sentido olhar no longo prazo. Hoje em dia, o presidente tem 4 anos de mandato, ele vai fazer a merda que for ali, em bom português, porque o objetivo dele é ou se reeleger ou não sair mal na fita. Aí se estourar a bomba econômica, quando estourar a bomba econômica, a culpa é do próximo. Então, o presidente ele fala 2 anos de mandato, depois são 2 anos que ele está tentando a reeleição, ou se não reeleger alguém do partido dele. E aí, para isso, ele nunca vai olhar dali a 15 anos, ele vai olhar para o ano que vem, para a demagogia do ano que vem. Então, tudo bem se ele aumentar a base monetária, aumentar a inflação e destruir o poder de compra da moeda, tudo bem, para ele não muda nada, porque, porque o cargo dele vai estar seguro. Né? Assim, quando você tem um monarca, quando você tem alguém que olha mais no longo prazo, você vai ter uma pessoa que não tem interesse em destruir a economia momentaneamente por popularidade. Ela tem interesse no longo prazo. E, enfim, isso é uma outra coisa aí que pode soar meio... que você fala assim, a monarquia, caraca, coisa antiga, do passado, mas assim, a gente viu que só existiu uma república presidencialista que deu certo na história, e que é os Estados Unidos da América, né? As outras todas estão não engatinhando, mas estão lutando por um respiro constantemente. É evidente que a gente tem outros países democráticos que deram super certo, né? A sociedade ocidental, depois que ficou democrática, deu muito certo. Só que o problema foi quando a democracia passou a ser passou a ser assim... Eu não vou falar sobre isso agora, tudo bem, vamos falar sobre isso em um próximo vídeo. Enfim, muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham concordado com a minha ideia. Se não concordarem também, comentem aqui embaixo. Acho muito interessante esse debate, essa troca de ideias que a gente está fazendo. E um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau.